Começo hoje fazendo essa indicação desse livro, Devocionário São Miguel Arcanjo. É interessante. Hoje eu vou continuar falando sobre Padre Walter e coisas interessantíssimas que aconteceu com ele, e também quero ver se eu consigo falar sobre Padre Cris e Padre Daniel no mesmo vídeo, se der. No final da vida do Padre Walter, ele nas suas viagens, pregando para multidões, ele chegou a pegar uma doença grave que afetou o seu fígado e ficou internado no hospital. O que para muita gente já seria um caos, né? Mas ele acho que ficou ainda, né, centrado na dele, seguindo a vida dele. Ele já sofria há muitos anos com o estômago e não falava disso com ninguém, ficava quieto. E dormia pouquíssimas horas, como cheguei a falar, e virava para ele, era uma alegria de pessoa. Então aquilo contrastava assim de forma violenta, e eu via aquilo como sinal de Deus. Eu sempre vi aquilo como sinal de Deus. E no final da vida dele, ele no hospital, ele passou umas situações bem complicadas, mas também, né, no hospital aconteceu coisas também maravilhosas, né? Ele, ao final daqueles dias, ele estava no hospital, estava, né, todo cheio de coisas no braço, a coisa toda, remédio, não sei o que, mas apareceu para outras pessoas fora do hospital, né? Então ele exerceu um dom raro na igreja, que é o dom da bilocação. Impressionante, né? Padre Walter, né? Então já era a presença de Deus nele, na pessoa dele, com ele, de uma forma fantástica. E também queria dizer que quando ele faleceu, a médica ficou muito mal, né, porque não conseguiu ajudá-lo. A situação, a doença era gravíssima, né? E ela não conseguiu reverter o quadro, não conseguiu, né? E não adianta, quando chega a hora, ninguém faz nada, né? Não tem medicina, não tem o que for, né? E chegou a hora dele, ele foi, e ela ficou muito mal. Meia hora depois que ele morreu, a médica recebe uma mensagem de texto do Padre Walter, dizendo para ela não se preocupar, que ela fez o máximo que podia, mas tinha chegado a hora dele, que ela se alegrasse, porque ele estava indo para a casa do Pai. Então, só isso já, né? Padre Walter era uma pessoa fantástica, né? Como eu vi uma pregação há pouco tempo, né? O padre, ou ele é um santo, ou ele é um demônio. Ele é chamado a ser um santo, todos eles. Mas tem gente que se desvia, assim como nós, né? Mas o caso deles é sempre mais difícil. E Padre Walter, ele teve dois mentores, vamos chamar assim, foi Padre Cris e Padre Daniel, que eram um outro naipe, é uma outra coisa. Fica até difícil falar do que esses dois eram. A primeira imagem que eu tive dele já me deixou assim, de uma serenidade, de uma paz absoluta naquelas duas pessoas, Padre Cris e Padre Daniel. Os dois eram americanos, dominicanos, e ficavam em Santa Cruz de la Sierra. A história deles é fantástica. Deve ter livros a respeito, mas eu soube só escutando, né, do que foi cada um deles. E a coisa mais fantástica é que um escutava Deus com uma precisão, que era uma coisa faraônica. Padre Cris, eu conversei com ele uma vez, né? Só eu e ele. E eu perguntei o que Deus queria de mim. E ele baixou a cabeça. 5 minutos depois, ele levantou e falou: Deus quer de você. E aí falou uns 10 minutos, 15 minutos, eu não sei, foi muito tempo. E ele falou de 7 anos para frente. Na hora que ele falou, sinceramente, eu não entendi nada do que ele falou. Não fazia sentido aquilo que ele estava falando.
porque a gente não sabe, na verdade, a gente não sabe para frente, só Deus que está fora do tempo. E ele falou e realmente aquilo tudo se cumpriu na vírgula. Então tinha um dom de escuta de Deus que era uma coisa fantástica, eu nunca vi parecido. E Padre Daniel tinha um dom de cura absurdo, né? E a santidade dos dois começava quando o acordo que os dois tinham. Padre Cris, pegava toda a parte de oração, e Padre Daniel pegava toda a parte institucional e procedimentos administrativos. E se você chegasse para o Padre Daniel e falasse, eu preciso que você reze por mim, eu estou muito doente, ele fala assim, só posso rezar depois que Padre Cris autorizar. A obediência e a total sintonia dos dois. Eu nunca vi os dois conversarem, mas eu vi os dois em silêncio, é como se eles não parassem de falar um com o outro. Era uma coisa fantástica. E se alguém pedisse qualquer coisa ao Padre Cristo, sobre qualquer coisa que era da área do Padre Daniel, ele não fazia. Ele falava, por favor, falar com o Padre Daniel. Era uma coisa fantástica, né? E eu soube, assim, da conversão do Padre Cris, né? Ele já era sacerdote, né? Dominicano. A mãe dele chega para ele e pede que ele vá falar com o irmão dele, que era monge beneditino, chefe de um convento, né? Um mosteiro, porque o irmão estaria ficando louco. E o Padre Cristo falou, tá bom, mãe, eu vou falar com o meu irmão. Se não me engano, eram 3 irmãos, 2 eram sacerdotes. E ele foi até o mosteiro, pediu licença, e aí foi lá falar com o irmão. Chegou para falar com o irmão, todo preocupado, e conversaram. Porque a mãe falou que ele estava ficando maluco, porque ele agora estava escutando a Deus. Eu, quando eu escutei isso, eu falei, não deveriam estar escutando a Deus, os padres não deveriam estar escutando a Deus, eles não são sagrados e consagrados para isso. E aí você descobre que não é bem assim, né? E aí ele chega lá, conversa com o irmão conta a história dele, ele fica abobado com a história de como é que ele estava escutando a Deus, como é que acontecia, como é que era isso, né? E aí o irmão falou assim, eu posso rezar por você? Ele falou, pode, né? E aí o irmão rezou por ele, e daí ele saiu assim daquela situação, ele foi para casa, né? Voltou para a casa dele, dos dominicanos, e aí daqui a um tempo Deus começa a falar com o Padre Cris também, e ele começa a desenvolver, que nem o irmão, desenvolvendo os dons de Deus, o poder de Deus atuando forte nele, como atuava com o irmão, e ele fica maravilhado. Aí a história dele, aí depois ele vai falar com o Padre Daniel, que também acontece com ele, e aí foi uma eu vou falar um termo, né? Foi uma cristoativação da fé de cada um deles, que eu chamo de a segunda conversão, né? Primeiro foi que eles oraram para Deus, a segunda é quando eles aprofundaram em Deus para valer. E aquela coisa mudou. E aí a mãe ficou assim, agora ferrou. Meus 2 filhos ficaram loucos. Que agora os 2 estão escutando a Deus. E é uma coisa fantástica. Ele era uma coisa fantástica. Rapidamente falando, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu vi foi... Eu cheguei lá na Mansão, que era o nome da igreja lá, e a história da Mansão, qual era, eu fiquei mais abobado de todos os milagres que Deus tinha feito ali, e da simplicidade dos dois. Primeira simplicidade, não tinha em momento algum algo pedindo dinheiro, não tem pedido de dinheiro, eles vivem da providência divina, não tem dinheiro, né? Tinha umas caixinhas lá de fora, quem quisesse dava, pronto. E o dinheiro que era dado não se comprava comida para eles comerem, não. Eu fiquei, mas eles comem o quê? Aí chegaram para mim e falaram, é assim, o combinado é assim,
o povo que for tocado chega e bota comida na cozinha. E eu falei, e o dia que o povo não for tocado? Eles rezam porque agradecem a Deus os dias que eles tiveram comida e Deus naquele dia permite que eles façam jejum. Dá certo isso? Dá. Dá certo? Dá. E o dinheiro é para manter a estrutura. E também tem todo um trabalho social que eles faziam marmita e entregavam para aquelas pessoas que estavam mais vulneráveis financeiramente na rua, né? Então, e aí davam, mas eles não tinham nada. E roupa, e o resto, o povo dá tudo, eles não têm nada. Eu fiquei olhando para aquilo já me chocou. E quando eu fui vendo todo o resto, como eles funcionavam, a fé que eles tinham e os milagres que iam acontecendo, e eles não chegavam a fazer nada, o milagre simplesmente acontecia. Era de uma manifestação do poder de Deus, uma coisa fantástica. E parte de catequese, eles tinham mais de 1.000 crianças. Uma senhora, algumas ajudando, 1.000 crianças. E aquelas crianças rezando, orando, pedindo a Deus, davam um baile na minha oração pessoal. Eu fiquei olhando para aquilo e falei, meu Deus, o que acontece? E eu tive também uma situação que um determinado local que eles tinham lá de oração, de repente uma pessoa começou a manifestar coisas esquisitas, ou seja, tinha uma pessoa que estava lá endemoniada. E eu vi, né? Só que ninguém notava quem era. E tinha uma pessoa que estava se contorcendo. Tinha até um padre presente, achou que era a pessoa que estava se contorcendo. Não era. E o Padre Cris chegou naquele local. Na hora que ele chegou no local, o demônio simplesmente parou. Eu fiquei olhando para aquilo, como é que ele parou? Um respeito com ele, eu falei, por que o demônio está respeitando ele? Não estou entendendo. E ele pegou essa moça, ele era um sacerdote quando ele tinha uns 70 e poucos anos, com mal de Parkinson. Ele pegou no colo esta pessoa, ele devia pesar perto de 80 quilos, essa moça devia pesar perto de 60, 70 quilos, ele pegou no colo, tranquilamente, como se fosse uma pluma. E depois, esse local ficava numa parte embaixo, que tinha uma escada bem íngreme, que eu subia segurando o corrimão com dificuldade para não cair. Ele subiu como se fosse a coisa mais fácil do mundo, com uma pessoa no colo. E atendeu ele, e deu tudo certo. Eu fiquei olhando para aquilo e falei, meu Deus, ali tem uma ação de Deus que eu não compreendo. E aí depois eu cheguei para uma pessoa, que é a Rosana, perguntei como é que era aquilo. Ela falou, Padre Cris, ele é exorcista também. Eu falei, agora eu entendi. E além do que, ele tem uma proteção especial de São Miguel. Agora eu entendi tudo. Agora fechou o circuito. E era uma sumidade de compreensão das coisas, que é um outro nível. Quando você encontra uma pessoa de um nível que é santo, que é um nível de santidade, é tudo diferente. É tudo diferente. E aí você fica realmente abobado. Então aqui é o meu testemunho para Padre Cris, Padre Daniel, os dois já faleceram, e a santidade dos dois, a gente tem que bater palma e nos gloriar da santidade que Deus fez neles. Tá? Então fica meu testemunho e meu glória a Deus. Paz e bem.